Meus irmãos, conforme dissemos, nós estamos tratando deste assunto escatológico, apesar de não ser a minha especificidade, a minha especialidade, mas a necessidade obriga. Eu fui buscar com quem tem. Quando você não é especialista no assunto, você vai orar a Deus e buscar os que são. E, por graça de Deus, coletamos alguma coisa, já que, pelo que nós estamos vendo, não vai demorar a acontecer, porque a guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer ou antes do arrebatamento da igreja, ou assim que a igreja for arrebatada. No contexto apocalíptico, no contexto escatológico, vai ser uma das primeiras coisas que vão acontecer, é a guerra de Gog e Magog contra Israel. Por que essa raiva de Israel? Porque os irmãos sabem que Israel é uma nação seleta, é uma nação escolhida por Deus. De Israel veio a Bíblia. Os profetas, eles eram israelitas, eles eram semitas, eles eram descendentes de Sem e descendentes de Abraão. A Bíblia veio deles. A Bíblia diz qual a vantagem do judeu? Muita, em primeiro lugar, porque eles foram confiadas a palavra de Deus. Nós temos a revelação de Deus que veio através dos judeus, dos hebreus. Moisés era o quê? Era hebreu, era israelita, né? Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, todos esses homens, Esdras, Neemias, todos esses homens, eles eram judeus. Eles eram judeus. E eles nos trouxeram a palavra. E de lá veio o Salvador do mundo. Deus disse a Abraão: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Quem é a semente de Abraão principal? Quem é? Jesus. De Jesus vem a salvação. Então, por isso que o diabo, ele tem uma raiva muito grande dos hebreus, dos israelitas. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Bíblia. Os que tiverem, os que gostam, como eu, de andar com um marca-textos, é bom porque você vai marcando, e quando a gente marca, não marca só no papel, marca na mente, marca no coração. Meus irmãos, nós vamos fazer um resumo de algumas coisas que vimos rapidamente. Versículo 1, 38 primeiro. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Prossiga. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Nós aprendemos que Gog é o chefe. Gog vai ser o principal, o líder da terra de Magog. E interessante que em sumério, uma língua antiquíssima que não existe mais, não se fala mais, Gog é treva. Gog é treva, é o treva. E treva em grego, segundo os estudiosos, é uma palavra de artigo masculino. É masculino. Em vez, a gente diz, em português diz as trevas, né? Em grego é o treva. É o treva, é masculino. É como serpente. Serpente também, nas línguas antigas, não é feminino, é masculino. Em vez de ser a serpente, é o serpente. Dá para entender por que é masculino, não dá para entender, irmão? Glória a Deus. Em português varia, como em outras línguas as palavras mudam, o artigo masculino e feminino. Por exemplo, em espanhol, leite é masculino em português, mas em espanhol é uma palavra feminina, la leche, não é assim, pastor? Glória a Deus. Então, irmãos amados, o Gog é o chefe, é o treva. E Magog, irmãos, é a terra. Magog, em sumério, é a terra das trevas. Os irmãos estão entendendo? Gog é o líder que vai arregimentar. Gog é o líder que vai fazer o movimento, que vai fazer a coalizão.
E Magog é a terra das trevas. Ele é o treva e a terra dele é a terra das trevas. Então, os irmãos, gravem bem isso. Mas vamos prosseguir mais. Ele é o que? Príncipe, chefe de que, meus amados irmãos? Meseque. Meus amados irmãos, príncipe, chefe em hebraico é Rosh. Rosh em hebraico quer dizer cabeça, quer dizer pico mais alto, líder maior, e também urso. Essa palavra Rosh, que aqui é traduzida por chefe, ela é cabeça, o pico mais elevado, o líder maior, e também urso. Também tem esse significado de urso. Interessante que o urso, ele é o símbolo animal da Rússia. Se você não sabia, fique sabendo. Quando houve as Olimpíadas, o mundo todo se emocionou, porque quando fizeram a coreografia, no final da festa das Olimpíadas que houve em Moscou, houve uma coisa muito bem feita, muito bonita e emocionante, que apareceu um urso chorando. Não sei se alguém lembra disso, faz muitos anos, né? Um urso chorando, isso emocionou o urso, porque o urso, ele é o símbolo animal da Rússia. Existem símbolos animais, existem símbolos vegetais, existem símbolos de aves, cada país tem o seu símbolo. E a palavra Rosh, chefe, naquelas línguas antigas, também significa urso, e por coincidência, o urso, ele é o símbolo animal da Rússia. E também outra palavra que o irmão leu, chefe de Meseque. Chefe de Meseque. A palavra Meseque, anos depois, quando o Império Grego, ela domina o mundo, ela aparece como Mosquis. Mosquis. Começa com Meseque, quando vem o Império Grego, ela recebe o nome de Mosquis, e depois recebe o nome de Moscou. Não precisa ser muito inteligente para entender que a profecia, Moscou é a capital de que país? Me ajude? É a capital da Rússia. Então, Meseque é o nome primitivo, era um filho, neto de Noé, e esse Meseque, tudo indica que foi ele quem fundou o local onde hoje é Moscou, porque Meseque foi o nome original, que era o nome de um neto de Noé, depois Mosquis e depois Moscou, conforme a história mostra. Também aqui a Bíblia fala em outro homem, Tubal, o irmão leu Tubal. Quem foi Tubal? Tubal foi neto de Noé, irmão de Magog, neto não, filho. Tubal foi filho de Noé, irmão de Magog. Filho não, neto, perdão. Foi neto de Noé, irmão de Magog. Este gerou os Tubales. E estes Tubales se estabeleceram numa cidade chamada Tobolsk. E Tobolsk é a antiga capital da Rússia. Tobolsk já foi capital da Rússia. Esse neto de Noé veio andando, peregrinando pelo meio do mundo, parou lá e fundou Tobolsk. E Tobolsk já foi capital da Rússia Oriental. Hoje não é mais, é uma cidade que não é proeminente, mas está na profecia. Glória a Deus nas alturas. Agora leia, por favor, mais ainda. Glória a Deus. Versículo 5. Persas. Pronto, agora vamos falar sobre os persas. Nessa coalizão, a primeira nação que aparece são os persas. Meus amados irmãos, os persas é o antigo, aliás, os persas é o hoje Irã. Olhe para cá, até 1935 chamava-se Pérsia, desde os tempos antigos. Por exemplo, Ciro era rei de que país? Quem lembra? Era rei de quê? Da Pérsia. E Ciro foi quem Deus usou para libertar o povo de Israel. É uma prova de que quem hoje é amigo, amanhã pode virar inimigo, né? Então, Ciro foi o império que sucedeu o império babilônico, Medo-Persa sucedeu o império babilônico, e Ciro foi usado por Deus para libertar os hebreus, para eles voltarem para a terra da Palestina. Mas, irmãos, a Pérsia se tornou islâmica. Eles não são árabes, eles são arianos, mas eles se tornaram islâmicos, eles se tornaram muçulmanos
lá pelo século VIII, pelo 700 e alguma coisa, o Islã tomou conta daquele país e ele se tornou islâmico. E ele ficou mais islâmico do que a Arábia. Veja só, eles são mais islâmicos do que os árabes. Eles não são árabes, eles não têm nada a ver com árabes. Os persas, eles não têm nada a ver com árabes, mas eles absorveram a religião árabe e se tornaram inimigos, se tornaram radicais, se tornaram ferozes, mais ferozes do que os próprios árabes. Veja só como são as coisas. Eles eram os persas. Em 1935, o Shah Reza Pahlavi, Shah não é de camomila, glória a Deus, por favor. Shah, que é um título dado ao líder deles lá. O Shah Reza Pahlavi, ele mudou o nome de Pérsia para Irã. É uma coisa recente, é uma coisa que não tem muitos anos. Ele mudou o nome de Pérsia para Irã, mas a Pérsia e o Irã é a mesma coisa. E meus amados irmãos, eles não são árabes, mas unidos estão aos árabes. Por quê? Por causa da religião. Os árabes levaram o Islã para lá e eles se tornaram xiitas. Eles são xiitas porque os muçulmanos, eles são como os cristãos, tem vários grupos, mas os dois grupos maiores são os sunitas e os xiitas. Os xiitas são mais radicais. Os xiitas são aqueles que são os homens bomba. Os xiitas são aqueles que degolam o povo. Os xiitas são aqueles que matam, que seguem à risca o Alcorão. E os xiitas. Os sunitas são mais suaves, são mais brandos, mais maleáveis. E os persas são xiitas. 95% dos persas são xiitas. Daqueles mesmo que mata, que degola, que bota bomba no corpo, são altamente periculosos. Então, meus amados irmãos, eles lá são um Estado Islâmico. A lei lá, a Constituição do país é baseada no Alcorão. É um Estado religioso, é um Estado onde quem manda é o Islã. Por exemplo, se uma pessoa roubar uma maçã, com a mão que roubou a maçã, a mão será cortada. Lá é assim, a lei é o que está no Alcorão. O Alcorão é isso mesmo. O Alcorão, eles são fiéis ao Alcorão. Então o país, a lei é a lei do Alcorão. Eles são xiitas altamente violentos. Meus amados irmãos, esse pessoal, eles têm um ódio aos judeus. Interessante, eles não são árabes, mas eles odeiam mais os judeus do que os árabes. Os árabes odeiam Israel, mas eles odeiam mais. Ao ponto, meus amados irmãos, eles são obedientes ao Alcorão. Você sabe que o politicamente moderno, ou aliás, o politicamente correto, diz que o Islã é uma religião de paz. Meu querido, aqui no Alcorão está escrito: enquanto houver um judeu vivo, o dia final não chegará e nenhum muçulmano ressuscitará. Eles dizem que só vai haver o juízo final, só vai haver a ressurreição dos muçulmanos quando todo Israel for eliminado. É um ódio mesmo, eles são radicais. E o maior líder deles disse assim recentemente: só sossegaremos quando varrermos Israel do mapa. Por isso que a Bíblia diz que quando Gog se levantar, a primeira nação que vai apoiá-los, você vê que essas outras aqui, esses outros nomes são todos dentro da Rússia, mas a primeira nação que vai apoiar Gog, que é o chefe da terra de Magog, vai ser a Pérsia. E quem entende de política internacional, que não é o meu caso, quem entende de política internacional sabe do que nós estamos falando. Do ódio, eles já têm bomba atômica, eles ameaçam os Estados Unidos, eles são amigos do presidente da Venezuela, eles são amigos, eles são terrivelmente, uma coisa gravíssima, irmãos amados. Então eles estão preparados. Interessante que o Espírito Santo mandou botar em primeiro lugar, não foi o nome dos árabes, mandou colocar em primeiro lugar o nome de quem, meus amados irmãos? Dos persas, que são os iranianos. Veja, o Espírito Santo como é tremendo. Eles não são árabes, eles são arianos de raça, mas a religião deles
une-os aos árabes. O Espírito Santo mandou que colocasse o nome da Pérsia, que hoje é o Irã. Vamos ver o outro nome, versículo 5, por favor. E é bom você colocar uma marcazinha de tinta aí. Etíopes. Etíopes. Meus irmãos, quem são os etíopes? Os etíopes, irmãos amados, eles são descendentes de Cã, que povoaram o norte da África e de lá desceram para a África toda. Os etíopes são as raças de pele escura que estão ali, que começam do norte da África e depois se alastraram por toda a África. Os etíopes, irmãos, aliás, os cuxitas, eles aparecem na Bíblia, lá em Gênesis 10, e depois aparece um problema na família de Moisés. Não sei se vocês já leram. Moisés parece que ficou viúvo de Zípora. A primeira mulher de Moisés foi Zípora, os irmãos lembram. Mas depois ele aparece casado com uma cuxita. Quem lembra disso, meus amados irmãos? E deu um problema de família, porque parece que Miriam e Arão não gostaram, porque Moisés casou com uma cuxita. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Pronto, então, porque os cuxitas, eles são os que hoje são etíopes. A primeira vez que os cuxitas são chamados de etíopes, de Etiópia, é na Septuaginta. Por quê? Porque a Grécia, a língua grega, dominou o mundo. A língua grega, antes de Cristo, dominou o mundo e mudou as palavras. Por exemplo, os magogianos, no tempo dos gregos, passaram a chamar-se de citas. Estão lembrados disso, meus amados irmãos? Passaram a chamar-se de citas. E também nesse tempo dos gregos, no tempo da cultura helênica, eles mudaram o nome de cuxitas para etíopes. A partir dali, não se conhece mais como Cush, mas se conhece como Etiópia. Só quando você ver na Bíblia cuxitas, já sabe, refere-se ao povo que povoou, onde hoje é qual país, meus amados irmãos? A Etiópia. Cuxitas são o nome antigo dos atuais etíopes. E ela aparece pela primeira vez na Bíblia, na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego antes de Cristo, 285 mais ou menos, antes de Cristo, em Alexandria, no Egito. É uma Bíblia grega, eu a tenho em casa e muita gente tem. Ela hoje é acessível, a Bíblia grega de Septuaginta. As livrarias vendem, a Sociedade Bíblica do Brasil tem, só não é muito barato, é um pouquinho salgado. Quem sofre da pressão pode querer até tomar um remédio, glória a Deus. Mas é uma Bíblia boa, que é a Septuaginta, que é a primeira vez aparece o nome etíope. Muito bem, então entenderam o que são os etíopes? Que vão se juntar aos magogianos. E interessante, irmão, que a Etiópia já foi comunista também. Ainda hoje ela sofre as consequências de pobreza e miséria, mas quando a União Soviética dominou, o comunismo soviético dominou, a Etiópia também entrou no bolo. Quem sabia disso, que a Etiópia entrou naquele bolo daquele tempo? Ela se tornou um país comunista, acompanhando a Rússia. Acompanhando a Rússia foi um sofrimento muito grande. E muito bem, mas então ela vai se aliar aos seus antigos amigos de Magog. Muito bem, vamos ver qual é o outro nome que aparece, que vai se juntar também com Gog. E os de Put com eles. Os de Put, irmão, Put hoje é a Líbia. Mas não somente a Líbia, mas todos aqueles países da África do Norte, que ficam ao sul do Mediterrâneo. Eles vão se unir, os marroquinos, a Argélia, né? Todos aqueles países do norte, ali o Sudão do norte, todos aqueles países, eles odeiam Israel. E a Bíblia diz que eles vão se unir com Gog. Gog vai irmão, vai ser gente que só a beleza. Ele vai arregimentar toda essa gente. Então, Put são os líbios, e não somente os líbios, mas toda aquela faixa, que hoje são vários países, que naquele tempo era só a Líbia. Hoje é Marrocos, hoje é Argélia e outros mais. Eles vão também se unir com esse pessoal de Gog. Vamos mais adiante, por favor. Os de Put, que são a Líbia,
Agora, número 6, por favor. Gomer e todas as suas tropas. Pronto. Gomer não é goma de fazer tapioca, por favor, não confunda. Gomer, pastor Isoldo, quem é Gomer? Gomer também é um dos netos de Noé. E Gomer, irmão, ele foi morar onde hoje é a Europa Oriental. Ele foi morar onde hoje é a Europa Oriental. Da Alemanha Oriental, voltando para o Oriente, né? Todos os polacos, os poloneses, os tchecos, os eslovenos, eles são, junto com a Alemanha Oriental, eles são descendentes de Gomer, que era neto de Noé. Gomer, irmão, foi de onde veio a palavra Germany, que é Germânia. Você sabe quem é a Germânia? A Alemanha. Quando tem jogo da Alemanha com outros países, não aparece a Alemanha, né? Aparece na televisão Germânia. Então Gomer foi o pai dos germânicos, ou seja, dos alemães, principalmente os alemães orientais, junto com a Eslovênia, junto com o país tcheco, junto com os poloneses, os orientais, os europeus orientais, eles são descendentes de Gomer. E vocês sabem que todos esses países também fizeram parte de quê? Do comunismo. A Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, que era um país só, hoje são dois, todos eles fizeram parte. E o Espírito Santo disse aqui, revelou, que quando Gog se levantar, eles vão se juntar de novo a Gog. Irmão, não tem como não dizer que a palavra de Deus é a verdade. Porque a história comprova. A história mostra a situação, os fatos mostram a situação, eles têm ligação com a Rússia, com a terra de Magog, eles têm ligação com Gog. O Gog hoje, eu não sei se quando chegar esse tempo, ainda vai ser o Vladimir Putin, não sei. Mas hoje o Gog é ele. O Gog é ele é o Gog que está dominando toda essa situação. Ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é o pico da terra de Magog, que é a Rússia e essa gente, a Alemanha Oriental. Pastor, e por que a Alemanha Oriental vai entrar, a Alemanha, que hoje é uma só, vai entrar nessa fria? Sabe por quê, irmão? Porque existem pecados pessoais e existem pecados nacionais. A Alemanha até hoje não pagou o crime que cometeu na Segunda Guerra Mundial. Qual foi o crime maior da Alemanha? O holocausto de 6 milhões de judeus cremados nos fornos. Eu estive lá, já estive lá num daqueles fornos, nós estivemos lá e vimos, a história comprova. Hoje estão querendo negar, não, nunca houve, é mentira. Mentira não, os fornos ainda estão lá, os fornos estão lá ainda, para todo mundo ver, comprovado, documentos, fotos, tudo existe claramente, mas o Irã prega nas universidades que nunca houve holocausto. Isso é lenda. Os iranianos, essa meninada iraniana está estudando na faculdade que nunca houve holocausto, que é uma mentira dos ocidentais. E por que a Alemanha vai entrar nessa fria? Por que os germânicos vão entrar nessa fria? Os descendentes de Gomer. Sabe por quê, irmão? Porque pecado pessoal é uma coisa, mas tem o pecado institucional, o pecado nacional. Eles mataram, irmão, 6 milhões de judeus. Mas eles não só mataram judeus, eles mataram os pobres dos ciganos. Mataram os ciganos, mataram os cristãos, mataram padres e pastores que foram contra. Quem já ouviu falar de Bonhoeffer? Quem já ouviu falar de Bonhoeffer? Tem livros dele por aí afora, que era um pastor luterano que não aceitou o holocausto, foi morto. Sacerdotes católicos que depois foram canonizados foram mortos também, religiosas foram mortas. Então a Alemanha, ela matou testemunhas de Jeová, foram mortos milhares de testemunhas de Jeová, foram mortos homossexuais. Eles cometeram um genocídio, uma carnificina. Agora o pior foram os judeus. E vocês pensam que fica de graça? A Bíblia diz: tudo que o homem semear vai colher, meu irmão. E a Alemanha até hoje não pagou esse crime. Ela está muito bem, obrigado. Aparentemente, né? Aparentemente. Mas a Bíblia diz que quando Gog se levantar para regimentar, Gomer, que são os germânicos,
os europeus orientais, eles vão acompanhar, e é correto que eles vão acompanhar, porque eles já fizeram parte da União Soviética, eles já fizeram parte. Os irmãos estão entendendo bem, meus amados irmãos? Eu sei que não dá para falar língua nem para profetizar, mas quem sabe depois, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, vai também, vamos ver mais, Gomer, prossiga por favor. E a casa de Togarma, da Banda do Norte, Pronto. e todas as suas tropas, muitos povos A contigo. casa de Togarma. Meus irmãos, que coisa linda as Escrituras. Que perfeição. O Espírito Santo colocou tudo certinho, a lista completa. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Você sabe quem é a casa de Togarma? A casa de Togarma, meus amados irmãos, é a atual Turquia. A casa de Togarma é a atual Turquia. Meus amados irmãos, com as tribos turcomanas, que são islâmicas. Junto com a Armênia, com a região do Kosovo, que é no sudoeste da Rússia. Meus amados irmãos, a Turquia, deixa eu contar, já foi o terceiro maior império do mundo. Dominou o Oriente Médio. Mas quando foi na Primeira Guerra Mundial, o sultão, que eles não chamavam rei, chamavam o sultão caiu. E levantou-se uma república. E em 1935, a Turquia, na década de 30, melhor dizendo, levantou-se um homem. Eu vi uma aula sobre ele, infelizmente eu esqueci o nome dele. Esse homem foi um grande modernista, e ele modernizou a Turquia, derrubou o sultão, fez uma república e modernizou a Turquia, a educação, criou um alfabeto só para a Turquia, não árabe, tirou a língua árabe. Parecia que a Turquia ia virar um país moderno, ia virar um país civilizado, e parecia até que o Islã iria minguar. Mas sabe o que é que está acontecendo? Nos últimos anos, o Islã está fortalecendo-se na Turquia. E a Catedral de Santa Sofia, que era um museu, a Catedral de Santa Sofia, que foi feita por Justiniano, que era um museu que todo mundo entrava, tinha sido uma mesquita quando Constantinopla caiu na mão dos turcos. Esse presidente, ele fez um museu aberto a todos. E agora, esse ano, em plena pandemia, voltou a ser uma mesquita. Para quem não sabia, procure na internet. Já não é mais um museu, voltou a ser uma mesquita. E vai haver um problema muito grande, porque foram raspadas as paredes e descobriram afrescos cristãos, desenhos cristãos, figuras cristãs. E eu não sei porque muçulmano detesta cristão. Como é que está resolvendo o caso lá? Vocês já mandaram quebrar tudo. Meus amados irmãos, Togarma é a Turquia. E a Turquia, ela está aliada com a Rússia também. Glória a Deus. Eles estão se secularizando, eles estavam se secularizando, mas agora estão voltando ao radicalismo islâmico. E a Turquia é importante nesse processo, porque lá no Chifre de Ouro, ali é a divisa entre a Europa e a Ásia, fica em Istambul. A divisa entre a Europa e a Ásia, ali fica no chamado Chifre de Ouro, é onde fica o mar Mediterrâneo e a divisa entre Europa e Ásia. Então a Turquia é fundamental e Gog vai levar também a casa de Togarma, vai gambelar a cabeça da casa de Togarma, e a casa de Togarma, que são os turcos, vão também na onda contra Israel. Irmão, uma lista mais perfeita do que essa é impossível. Porque a história e a situação política, geopolítica hoje, confirma perfeitamente o que o Espírito Santo falou no tempo do profeta Ezequiel. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Agora, pastor, me diga uma coisa, e o Egito? É interessante, irmão, que o Egito não aparece aqui. O Egito não aparece, e o Egito é inimigo de Israel até o tutano. Eu estive no Egito ano passado, e o guia disse que lá parece que não tem mais nem o embaixador de Israel. Salvo equívoco, salvo o melhor juízo, parece que todos os israelitas foram expulsos do Egito. No Egito não tem um israelita. Foram todos expulsos. O ódio do Egito contra Israel é tremendo.
É tremendo. O ódio do Egito contra Israel é tremendo. E interessante, o Espírito Santo disse a Ezequiel: não bote o nome do Egito nessa lista. Mas, rapaz, que negócio é esse? Porque quem era que deveria estar de frente nessa coalizão? Quem era que deveria estar de frente contra Israel? O Egito. Há uma confusão, porque a região do Sinai era de Israel, eles tomaram, e até hoje lá vive em conflito, até hoje vive lá da vigilância, até hoje vive, é uma região altamente problemática, porque pertencia a Israel, mas depois eu vou chegar a vocês, porque é que o Espírito Santo disse a Ezequiel que não colocasse o Egito não vai entrar nessa fria. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz em Isaías que no fim o Egito vai andar de mão dada com Israel. Aleluia. Ô irmão, não tem como não crer na Bíblia. Isaías profetizou que vai chegar um tempo que vai haver um altar de Jeová na terra do Egito. E o Espírito Santo disse: Ezequiel, não bota o Egito nesse bolo. Mas, meus irmãos, se o Egito é inimigo de Israel, por que o Egito não está aqui? Vou explicar. Porque em 1979, o presidente Jimmy Carter interviu nas brigas entre Israel e o Egito e fez o chamado Acordo de Camp David e fez uma aliança entre o Egito e Israel. Existe uma aliança feita pelo presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos em 1979, que nem o Egito pode arengar com Israel e nem Israel pode arengar com o Egito. Tem um acordo de paz feito pelo presidente Jimmy Carter. E esse acordo é respeitado até hoje. Irmão, os egípcios ficaram com tanta raiva do presidente Anwar el-Sadat, que era o presidente daquela época, que eles mataram o presidente, porque o presidente assinou o acordo. Custou a vida do presidente do Egito, Anwar el-Sadat. Morreu. Eles mataram, fizeram uma tocaia e mataram o homem de raiva, porque ele fez essa aliança com Israel. Mas, irmão, só porque ele fez essa aliança com Israel, sabe por que foi que ele fez? E ele, ainda que haja essa guerra hoje, o Egito não pode entrar nessa guerra, porque Jeová já tinha determinado. Quem foi que usou o presidente Jimmy Carter? Quem foi? Há 41 anos passados, quem foi que usou o presidente Jimmy Carter? Para cumprir a profecia. O profeta Ezequiel disse que o Egito não vai entrar. Vai entrar a Turquia, vai entrar a Líbia, vai entrar a Alemanha, vai entrar o leste europeu, vai entrar todo aquele povo, glória a Deus, mas a Etiópia vai entrar, mas o Egito não vai entrar, porque Jeová disse que ele não vai entrar. Mas ele tem ódio, mas não vai entrar, porque há 41 anos passados, o presidente Jimmy Carter, usado por Deus, fez uma aliança e ele hoje tem um tratado de paz. Tem o nome do Egito aqui nessa lista? Vocês estão vendo? Irmão, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizer que a Bíblia não é a verdade, é uma insensatez, é uma loucura. Bem-aventurado é este povo que crê que este livro é a revelação de Deus. Quem pode dar um glória para Jesus mais forte? Levante a mão e dê um glória forte para esse Deus. Ele é digno. O Egito está fora. E era para o Egito ser o cabeça da lista. Era ou não era, irmãos amados? Mas o Espírito Santo disse: não, ele não vai. Quando foi em 79, porque esse acordo foi feito justo agora em 79. Por quê? Se em 67 o Egito foi o principal contra Israel, e agora o Egito está amarradinho por um acordo. Pastor, mas eles não poderão quebrar esse acordo? Vão não. Por que não vão? Porque Jeová disse que não vão. O presidente morreu. O presidente que assinou o acordo, eles mataram. Os egípcios mataram de raiva. Mas o acordo já tinha sido assinado. E o Egito está fora da lista.
A ONU não aceitou esse acordo porque a União Soviética, irmãos estão me ajudando, a União Soviética foi contra esse acordo. Claro que ela tinha que ser contra esse acordo, que ela é a terra das trevas. É a terra de Magog. Aleluia. Meus irmãos, que perfeição a palavra de Deus. Se eu não fosse crente, eu ia levantar minha mãozinha hoje para ser crente. Porque não tem como fugir da palavra. Está todo mundo aqui no bolo, menos o Egito. E agora a gente descobre por que é que o Egito não está. Porque em 79, Deus mandou Jimmy Carter fazer uma aliançazinha. Assina aqui, meu filho, que você não vai perturbar Israel. E o presidente Anwar el-Sadat assinou. Depois mataram ele, mas já estava assinado para cumprir a profecia do profeta Ezequiel. Se eu fosse você, eu daria um glória bonito para Deus, o Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dada o nome de Jesus. Pastor, e os Estados Unidos, que são os padrinhos de Israel, vão intervir? Vão ajudar Israel nessa guerra? Resposta: não. Porque quando Deus prova a gente, não tem santo que acuda. Que é para a glória ser só de Deus. Se alguém ajudar a gente na prova, a gente vai dizer: foi fulano que me ajudou. Não é assim? Aí a glória vai ser dividida para Deus e para fulano. Jeová disse: pois vocês, a glória vai ser só minha. Os Estados Unidos não vão poder fazer nada. Aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Pastor, por que você vê que Israel aqui nesse texto, ele não recebe ajuda em Gog e Magog, na guerra de Gog e Magog, ele não recebe, Israel não recebe ajuda o profeta não revelou nenhuma ajuda. O profeta não revelou nenhuma ajuda, louvado seja o nome do Senhor. Não chega ninguém para ajudar. Por quê, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque os Estados Unidos estão, nos últimos anos, desorientados ideologicamente. Olha a prova. Olha a prova. Precisa de mais prova. A verdadeira democracia nos Estados Unidos está caindo. Os Estados Unidos estão caminhando para o comunismo. Os Estados Unidos estão, melhor dizendo, os Estados Unidos estão caminhando mais para o comunismo, mais ligeiro do que o Brasil. Então, se estão caminhando para o comunismo, o país ainda não é comunista, mas o espírito do povo já é comunista. A prova é que o presidente atual, foi o que aconteceu com ele? Perdeu. Ou com verdade ou com não verdade, mas perdeu. Por quê, meus amados irmãos? Porque o americano, ele está perdendo a sua identidade americana. Os Estados Unidos estão minados. Para vocês terem uma ideia, quem foi que tirou Saddam Hussein do Iraque? Quem foi que tirou? Quem foi que tirou, meus irmãos? Anos depois, eles elegeram Barack Saddam Obama. Tiraram Saddam Hussein do Iraque e elegeram um indivíduo chamado Barack Saddam Obama. O Obama, ele é de origem muçulmana, irmão. Ele diz que é cristão, mas é balela. Cristão que apoia o aborto, cristão que apoia a imoralidade, cristão que apoia o pecado, institucionaliza o pecado. Meu irmão não é cristão, é um cristudo. Aleluia. Diz ele que é cristão. Batizou-se numa igreja para lá, não sei que igreja foi, tomou um banho, num dia de calor, no verão brabo, e diz ele que é cristão. Né? Barack Hussein meus amados irmãos, o que é que acontece, meus amados irmãos? O anticristo está operando nos Estados Unidos. Pior do que no Brasil. Lá eles estão jogando os negros para quebrar tudo, se utilizando. O anticristo está se utilizando dos negros, dizendo que ama os negros e que os negros agora devem se revoltar contra os brancos, jogando uns contra, americano contra o quê, meus amados irmãos? Mas não é que eles têm zelo pelos negros, não. Eles estão se utilizando. Uma hora essa ideologia se utiliza dos negros, outra hora se utiliza dos homossexuais, outra hora se utiliza de quem mais? Dos índios.
é apenas se utilizando. Mas na realidade nem ama índio, nem ama negro, nem ama homossexual, nem ama nada. É apenas se utilizando, que os próprios escritores comunistas chamam de imbecis úteis. Eles usam as pessoas como imbecis úteis. Eles jogam uns contra os outros para fazer a bagaceira e depois eles mangam dos que foram usados. Olha, os imbecis foram usados sem nem saber que estavam sendo usados. Por que os Estados Unidos não vão ajudar Israel? Porque a cabeça dos americanos está virada. A teologia da libertação nos Estados Unidos é mais forte do que no Brasil. Eu pensava que era no Brasil, mas recentemente eu li 2 livros que provam que a teologia da libertação é mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil. Num país de primeiro mundo, mais forte do que num país de terceiro mundo. Os sacerdotes, a maioria dos sacerdotes católicos estão com a mente virada e virando a cabeça do povo. A ideologia marxista está tomando conta. Por isso que os Estados Unidos não vão fazer nada naquele tempo, naquela guerra. Eles não vão fazer nada em favor de Israel, porque os Estados Unidos de hoje não são mais os Estados Unidos do tempo de Jimmy Carter. Mudou. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem pode dar glória para Deus nessa hora, igreja? No capítulo 38 e 39 fala de ajuda que Israel vai receber? Sim ou não? Ajuda de um país amigo? Fala ou não? Não. Não. Os Estados Unidos não vão fazer nada em favor de Israel. O que tinha de fazer, já fizeram. Mas a cabeça agora virou. Irmãos, os Estados Unidos está uma desgraça. Ore por aquele país. Um país que evangelizou o mundo. Um país que ganhou almas. Gunnar Wing e Daniel Berg, eles eram suecos, mas eles vieram dos Estados Unidos. Eles vieram de Chicago. A Igreja Batista no Brasil foi fundada por missionários americanos. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada por missionários americanos. A Igreja Congregacional do Brasil foi fundada por ingleses que tinham contato com os Estados Unidos. Os primeiros pentecostais de outras denominações vieram dos Estados Unidos, eram italianos, mas vieram dos Estados Unidos. O país que evangelizou o mundo virou a cabeça. E não vão fazer nada por Israel. Porque a profecia diz que ninguém vai ajudar. Porque a cabeça deles está virada. Louvado seja Deus para sempre. Pastor, e quando ocorrerá a guerra de Gog e Magog? Quando? Vamos ver o capítulo 38 e o versículo 8. Esse é apenas pontuando, porque nós falamos já por alto, mas nós estamos pontuando melhor agora aqui. 38 e 8, por gentileza. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás a terra que se retirou da espada. Recuperou. Virás a terra que se... Recuperou. Não diz recuperou não nessa Bíblia? Retirou. Toque fogo nessa Bíblia. Virás a terra que se recuperou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Pronto, para aí. É porque uma diz retirou, mas outra diz recuperou. Retirou, quer dizer, não tem mais espada. Retirou da espada, recuperou da espada. Mas dá no mesmo. Irmão, diz que eles vão para lá quando? Quando é que Gog vai juntar esse povo de Magog e vai arregimentar essa gente? Leia de novo, por favor, pastor. Depois de muitos dias. Quando serás visitado? Quando? No fim dos anos. Virás a terra que se retirou ou recuperou da espada e que veio dentre muitos povos. Somente até aí. Quando é que Gog vai se arregimentar com Magog, com essa gente, essas tropas de tantos países? No fim dos dias. Ele vai para uma terra que foi recuperada da espada. Uma terra que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel. Quando foi que Israel voltou a ser nação? Quando foi que Israel foi recuperado? Quando foi que Israel foi para lá? 1948. E o profeta disse que isso não ia acontecer nos seus dias. O profeta disse que isso vai acontecer nos fins dos dias, depois que Israel for voltar para a sua terra. Quando eles estiverem na sua terra, quando eles estiverem quietos lá, quando eles estiverem lá, aí você vai, Gog, se levantar no fim dos dias. Então nós estamos no fim dos dias. Nós estamos no fim dos dias.
Versículo 9, por favor. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Os povos já falamos, né? Os povos que virão já falamos. Os alemães, os orientais da Europa, a Turquia, a Líbia, a Pérsia, que é a primeira, os povos árabes, louvado seja Deus, Gomer, que é os germânicos, eles irão para lá, glória a Deus, vão no fim dos dias, agora o 10, por favor, versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. Eita, irmão. Esse mau desígnio é o próprio Deus que vai colocar no coração de Gog. Ele vai conceber no coração esse mau desígnio que já está, eu acredito que já está concebido. Já está gerado no coração de Gog. E espalhando para o povo de Magog e espalhando para os povos ao redor, os seus aliados, esse projeto, esse desígnio, esse mau desígnio já está pronto no coração de Gog. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, e quem vai proteger Israel? Quem vai proteger Israel? Daniel capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Daniel capítulo 12, versículo 1. Quem vai defender o que sempre defendeu? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Põe na tela, por favor. E naquele tempo se levantará quem, meus amados irmãos? Diga mais forte, quem é que vai se levantar? O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Deus vai mandar Miguel. Os Estados Unidos não vão. O Brasil não vai. Aleluia. Ninguém vai. Quem vai descer lá é Miguel com a espada desembainhada. Aleluia. A glória vai ser só de Deus. Porque Miguel não recebe glória. Miguel não recebe glória. Miguel transfere a glória para quem? Porque Miguel é um servo. Miguel é um anjo. Não é nem um anjo, é um arcanjo. Você sabe o que quer dizer arque? Arque quer dizer chefe. Arque quer dizer líder. Arque quer dizer principal. Ele não é um anjo, ele é um arcanjo. Quer dizer, ele é um anjo grande. Ele é um anjo poderoso. Ele é um anjo maior do que os outros anjos. E ele é quem vai se levantar a favor do povo de Israel. Aleluia, glória seja dada. Bota de novo, por favor, meu irmão, glória a Deus. E a Bíblia diz, pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de quê, irmão? De angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmão, já é a grande, me ajude a pregar? Quando Jesus fala desse tempo que nunca houve, se refere à grande, o que, irmão? Tribulação, irmão. Eu não sei se será propriamente já dentro da tribulação ou com a igreja ainda na terra. Eu não sei. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E eu não sei se nós vamos ver isso ou não. Mas essa guerra vai ser nos finais. Essa guerra vai ser ou depois, imediatamente Jesus levar a igreja, ou então nas vésperas de Jesus levar a igreja. Porque vai haver uma tribulação como nunca houve. Meu Deus. E vai abalar só eles, né, irmão? Essa guerra vai ser só para lá. Nós aqui não vamos ter nada a ver, não é? Não é, igreja? Irmão, hoje um espirro, a bolsa de valores cai. É verdade ou não é?
esse negócio vai abalar o mundo. Economicamente, emocionalmente, politicamente, vai abalar o mundo. Geral. Aleluia. Mas assim diz o Senhor para a sua igreja: não temas. Não temas. Não temas. Porque não te deixarei, nem te desampararei. Quem pode glorificar, quem recebe essa palavra, quem é crente e salvo, receba essa palavra: não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levante a voz, levante a mão, receba de Deus esta palavra: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Aleluia! Santa glória, é Jesus de Nazaré. Quem é crente não se assombra. Eu dou glória a Jesus porque quando aparece uma coisa ruim na tela do celular, eu nem me assombro, eu nem me assusto, porque eu já sei que a vitória é nossa. Quem crê que Deus vai cuidar? Quem crê que Deus vai cuidar? Irmão, levanta a cabeça, nada de depressão, nada de preocupação com o amanhã. O vosso Pai Celestial sabe. O Senhor conhece os que são seus. Pode adorar, pode adorar. Vá para casa sorrindo, vá para casa voando nas asas do Espírito. Vá para casa falando língua, vá para casa sapateando. Deixa Deus te encher do Espírito Santo, porque isso não faz medo à igreja. Se a igreja ainda estiver na terra, não faz medo. E se a igreja subir antes? Quem está crendo nesta palavra? Quem está crendo? Dá um glória, só quem está crendo. Dá um glória bonito, um glória formoso, um glória que estremeça o coração, um glória que estremeça a alma. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eita Deus grande na terra. Glória seja dada o nome de Jesus. Pastor Isvaldo, o que é que vai acontecer? Quem é que vai agir? Miguel. Amando de quem? Amando de quem? De Deus. Irmão, vai haver uma tragédia tão grande. Irmão, sabe que Israel fica entre duas placas tectônicas? Eu não sabia, soube disso há 2 anos passados, quando Deus me levou lá. A parte mais baixa do mundo é lá no Mar Morto, Mar da Galileia, depois o Mar Morto. Porque ali tem 2 placas tectônicas unidas, porém placas diferentes. Elas unem a Ásia com a África. 2 placas tectônicas que faz esse século XX não recebeu nenhum terremoto. Essas 2 placas tectônicas, em todo o século XX, e já fazem 20 anos, do século XXI até hoje, ela não recebeu nenhum terremoto. Mas está profetizado. Os cientistas dizem que essa placa existe debaixo do Mar Morto. E essas placas, elas podem, você ouviu quando o guia disse? A qualquer momento, essas placas, elas podem entrar em movimento. E se elas entrarem, o terremoto não só abalará Israel, mas abalará o mundo. E há uma profecia de David Wilkerson, que já dormiu no Senhor, que era pastor da Assembleia de Deus, parece-me que do Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele profetizou em 1973 que vai haver um terremoto muito longe e vai abalar os Estados Unidos. Porque debaixo da terra tem convênios, debaixo da terra tem ligações. Terremoto bate lá, passa por aqui, não acontece nada e acontece ali. Aleluia. Meus amados irmãos, o que é que vai acontecer? Vamos ver quando Gog chegar lá com essas tropas, com essas coisas, o que é que vai acontecer, meus amados irmãos? Versículo 18, 38 e 18. Vamos terminar na hora certa, irmão. Não vai dar para falar tudo, a gente vai ter que continuar. Eu pensava terminar hoje, mas Deus quer que a gente continue falando sobre essas coisas. 38 e 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel,
diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Meu Deus. Porque... Peraí, só um minutinho. Quando Deus vê aquele povo, Gog, se for hoje, já sabe quem é. Não sei se daqui para lá ele vai estar vivo, mas vai ter outro Gog. Outro Gog. Gog é o chefe, né? Tá lembrado? Gog quer dizer o quê? Chefe. O chefe hoje quem é? Putin. Não sei. Apesar que ele tem a cara, mas não sei. Aleluia. Quando Jeová vê-lo na frente, irmão, com orgulho, com soberba, e os persas com ele, os iranianos, os etíopes, os alemães, os alemães orientais, os eslovenos, os líbios, o norte da África, os árabes, louvado seja Deus, quando Jeová vê-los, a Bíblia diz que Jeová vai fazer o quê? Lê de novo o 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, aleluia, que a minha indignação subirá a meus narizes. Os narizes, as narinas de Deus vão sair ira. Gog vai pagar o sangue que derramou dos cristãos ortodoxos. Durante 70 anos, a terra das trevas, a terra de Magog, com o marxismo, matou entre 70 e 100 milhões de cristãos. Católicos romanos, ortodoxos gregos e protestantes. Por isso que Deus vai pegar Gog e vai levar lá, para pagar o que fez durante 70 anos. Como nação, porque eles pecaram como nação, e eles vão, mas pastor, e aquele povo já morreu, como é que esse povo, o Gog de hoje vai pagar pelo Gog de ontem? Porque a ruindade é a mesma, a ser vergonheza é a mesma. Aí Jeová diz, então vem cá, seu bisavô morreu, mas vem cá, que você é tão ruim como seu bisavô. Deus não faz injustiça. Se você não entendeu o mistério, fique calado. Mas Deus não faz injustiça. Aleluia. Quando Deus olhar aquele povo inimigo de Israel, quando Deus olhar aquele povo que fez o mal, o povo da Alemanha Oriental, os que mataram os judeus, na mente de Deus está os gritos das crianças, os gritos das mulheres violentadas, estupradas pelos soldados alemães, toda a miséria que eles fizeram, as narinas de Jeová. Aleluia. Glória ao Deus Santo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ele não faz mal, Ele só faz bem, Ele só faz justiça na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando as narinas de Jeová soltarem a fumaça, versículo de número 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Olha aí. Vai haver o que, irmão? Vai haver o que, irmãos? Os próprios cientistas estão esperando a qualquer momento que as duas placas tectônicas a ciência e a Bíblia casando. As placas tectônicas que unem a Ásia com a África estão na terra de Israel, no Vale do Jordão, abaixo do mar da Galileia e abaixo do Mar Morto. E diz que vai haver um grande tremor de terra. Aleluia. Esse terremoto será de dimensões não só lá, irmão. Vai mexer em muitos lugares do mundo. Espero em Deus nosso Senhor que a nossa pátria não seja atingida.
Mas os Estados Unidos, por profecia, já está garantido que vai ser atingido. Mas é tão longe, mas os veios da terra se unem de um lugar para outro muito distante. Outros países também entrarão. Vai ser uma catástrofe mundial. Todo esse pecado que está acontecendo vai ser julgado. Mas a igreja do Senhor, não tema. Não vos assombreis. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos deixar para a próxima. Quem está comendo essa comida boa? Quem está comendo? Quem está sentindo o sabor da comida da palavra de Deus, dê um glória para Jesus.